Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima no canal Moisés Lima, o Levita, e vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez, em mais um vídeo desse canal, e eu agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube, Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 40. Que fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte, Porque ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e ele tem poder de nos curar e de nos salvar. A partir do versículo 40, nós vamos começar a explanar o texto. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Graças a Deus, glória a Deus, nós vemos aqui o poder de Jesus sobre a doença e a morte, E nós vemos aqui, duas pessoas desesperadas, Uma era Jairo, o chefe da sinagoga, que ele conhecia os preceitos da lei de Deus e estava ali procurando Jesus. E aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia, ou acontece até os dias de hoje. E a multidão seguia, e Jairo viu que Jesus estava ali e foi até ele indicar, para o filho do Deus vivo que a filha dele estava prestes a morrer. Só que nós vemos também um outro personagem que entra nessa história, que é a mulher com fluxo de sangue que havia 12 anos. Ela procurava médicos, ela procurou toda a medicina, todo o diagnóstico para ela ser curada e não adiantou nada. 12 anos que aquela mulher estava passando por uma crise de enfermidade, uma doença que muitas das vezes os médicos não podiam fazer nada e ela procurou o mestre dos mestres. A gente vê Jairo com uma fé e ela com outra, porque quando a gente medita versículo por versículo é até melhor. E a gente vê aqui no 41, Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus,
implorando que lhe fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. E para a gente ver como é interessante, totalmente diferente, como a mulher do fluxo de sangue, a primeira coisa que aquele chefe da sinagoga fez foi prostrar aos pés de Jesus e implorar para que ele fosse à sua casa, para que a sua filha fosse curada. Já no caso da mulher do fluxo de sangue, se você reparar no capítulo 8 de Lucas, aquela mulher, ela não precisou se prostrar primeiro. Primeiro ela faz o ato de fé. Ela vai no meio da multidão, né, se espremendo, se comprimindo, e ela só de tocar na orla do vestido de Jesus ou no manto de Jesus, ela foi curada por Deus da sua doença. Aí depois ela veio se prostrar. E o que a gente vê nisso? As diferenças de fé. Não que Jairo não tivesse uma fé inabalável, mas a gente vê que a fé daquela mulher, ela estava um pouquinho mais à frente do que a fé de Jairo. Porque a gente vê que ele implorando que Jesus fosse à sua casa, porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava morta. E a gente vê que quando chega no versículo 49, enquanto Jesus ainda estava falando, quando aquela mulher foi curada e ele diz, filha, a sua fé te salvou e a curou, vai em paz, a gente pode ver o nível de fé da mulher que foi curada pelo fluxo de sangue. Porque o próprio Jesus disse, filha, a sua fé a curou. Porque ela não implorou primeiro e ficou de joelhos em Jesus. Ela fez antes. Ela tocou primeiro no manto do vestido de Jesus e depois ela se ajoelhou agradecendo na presença de todos. E agora a gente voltando para Jairo. Ó. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E aquelas pessoas, né, até essa pessoa que chegou até Jairo, quis o quê? Jogar o quê? Um balde de água fria na cabeça de Jairo. E pode ver, a fé de Jairo poderia estar abalada. Ele não estava como a fé daquela mulher do fluxo de sangue, que antes de Jesus falar com ela, ela pegou e tocou na orla no manto de Jesus, sem ele... Quer dizer, ele sabia que ele ia ser tocado, mas tipo, ele viu que alguém tinha tocado e que dele havia saído uma virtude, o poder, né, o poder do Espírito Santo que cura a doença. Aí depois ela agradecendo se ajoelhou a ele porque ele perguntou, quem me tocou? Né? Então a gente, no versículo 50, ó, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Outro ponto, Jairo, com a voz daquelas pessoas que chegaram até ele e falaram, olha, sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E o que Jesus fez para aquela vida? Para Jairo, chefe da sinagoga. Levanta-se, Jairo, vá para cima, né? Muitas das vezes a gente está com a moral baixa e quem é que aumenta a nossa fé? É Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, né? Que veio trazer novidade de vida, boas novas, e ele veio, né, nos dar o poder do Espírito Santo para profetizar à humanidade a cura, a bênção, a vitória espiritual na nossa vida. Amém? E a gente vê aqui, ele disse, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando. Aí disse Jesus, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. E o povo, a gente vê que é muito engraçado. Muitas das vezes, né, quando nós estamos, que pode ver ali a filha de Jairo ali estava morta, mas Jesus ele tinha o poder de ressuscitar a vida daquela criança, as pessoas estavam lamentando e chorando. Assim que Jesus abriu a boca e disse, ela não está morta, mas ela dorme,
as pessoas começaram a rir dele. Então a gente pode ver que esse lamento e esse choro, muitas das vezes das pessoas que estão do nosso lado, é falso. Quantas pessoas não foram lá na casa de Jairo só para zombar dele? Muitas pessoas com um coração ruim, um coração de pedra, só são pessoas curiosas, só querem saber que a pessoa está doente, ou acometida de uma doença, ou tomou algum remédio, a pessoa está morrendo, né? A pessoa que quer se suicidar e os pais ali estão muito preocupados com o estado da saúde da sua filha ou do seu filho, e às vezes muitas pessoas só entram no nosso lar para o quê? Para zombar da gente. E foi o que aconteceu, porque Jesus chegou, eles estavam lamentando e chorando. Quando Jesus disse que ela só estava apenas dormindo e não estava morta, todo mundo começou a caçoar e rir de Jesus. E o que Jesus fez? Ele falou: saiam todos para fora. Então a gente muitas das vezes tem que tirar da nossa vida as más amizades, aquelas pessoas que só querem ver a nossa derrota. Às vezes elas ficam sabendo de algo mal na nossa vida, em vez de nos ajudar com o coração contrito, querendo que a vitória seja estabelecida e a bênção espiritual venha na nossa casa, eles não pensam assim. Eles vão na nossa casa por curiosidade, que é uma arma do inimigo, para jogar aquele olho de inveja, de mau agouro, como diz o provérbio do mundo. Mas Jesus disse: saiam todos. E quem entrou dentro da casa? Só o pai, Jairo, a mulher dele, a menina que já estava lá, Pedro, Tiago e João. Aí ele pegou aquela criança pela mão e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E ela foi restaurada, né, através desse grande milagre que Jesus operou. Então a gente aqui aprendeu o que nessa passagem, né, que é uma passagem tremenda, sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte, que Jesus é o Rei dos Reis. Você que está ouvindo aí muitas das vezes está desesperado, você está morto espiritualmente, você não está com forças para caminhar. Tenha fé, tenha força como aquela mulher do fluxo de sangue, tenha força como Jairo, que procurou a ajuda de Jesus. Quantas das vezes nós estamos com problemas e nós pensamos que podemos, com as nossas próprias forças, resolvermos os nossos problemas, seja físico, espiritual, material, né? E Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Amém, meus irmãos? Então foi essa passagem. E não deixem, expulse da sua vida, como Jesus fez, todos aqueles que tentam atrasar o seu lado. Nós oramos por eles, mas pessoas negativas do nosso lado só vão fazer a nossa caminhada se afundar se nós andarmos com pessoas que estavam ali na casa de Jairo. Tá bom, meus irmãos? Então, esse é o canal Moisés Lima, o Levita. Eu agradeço a participação de todos vocês. Se você puder, deixe um like, né? Compartilhe esse vídeo, né? E ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.